problema para você? Você vai falar que é da religião e mexer com todas essas outras coisas? Não, pelo seguinte, no anglicanismo o topo da pirâmide não está num papa. Tem um arcebispo da Cantuária, como eu disse, mas ele não tem nenhum poder de autoridade, eu não tenho a menor relação com ele, institucional inclusive, por ser de uma denominação totalmente independente. Mas essencialmente no anglicanismo o topo da pirâmide está no bispo, com o seu clero e com o seu povo. E eu sou o bispo da jurisdição atualmente. Eu fui sagrado bispo, na verdade, em 2012. Então, eu não tenho que responder para ninguém. Tenho o clero e tenho o povo. Só para Deus. Ou deuses. Ou para nós mesmos, né? Não seria Deus, antes de mais nada, uma manifestação que tem que ser encontrada na nossa própria consciência? Então, eu parto do princípio daquilo que meu finado superior, Padre Ribeiro, dizia: não sendo ilegal e não sendo imoral, né? Então, eu faço esse exame de consciência, né? Eu parafraseio o Jô Soares: eu acredito em tudo, até que me provem o contrário. Então, se essa xícara linda dessa caveira falar bom dia, eu vou responder bom dia, boa tarde ou boa noite. E mais do que isso, senhores, a questão é: quem sou eu? Eu estou padre, mas é isso que eu sou? Então, quando eu comecei a fazer esse exercício de consciência, mas quem eu sou? O que eu sou? O ser, compreender o que é ser, né? E a gente tem uma confusão aqui no Ocidente complicadíssima, né? Com o aspecto do ser e do estar. Eu estou padre, mas isso não me define. Se me definir, e logo eu não sou Deus, porque é uma questão parcial. A compreensão que a gente tem que ter do divino, do absoluto, é sobre divino e absoluto mesmo, ou seja, transcende a qualquer compreensão, rótulo, ideia, medida, tempo, né? Então eu sou uma manifestação do divino. Padre é só uma dessas expressões. Logo, se eu achar que ela é a expressão verdadeira e derradeira, porque só o cristianismo é a expressão verdadeira e derradeira, eu já não estou compreendendo, no meu ponto de vista, Deus na sua totalidade. Porque para isso tem o budista, que veio 700 anos antes de Jesus, cujo ensinamento central do Buda histórico, Siddhartha Gautama, era: para você alcançar o estado do Buda, não é necessário nenhum tipo de instrução, de ascese, de estudo. É necessário que você tenha a compaixão na palma da tua mão. Mas não foi isso que Jesus disse, do amai-vos uns aos outros? Então, quer dizer, o budista viveu, e para o budista é interessante isso, porque ele consegue enxergar os elementos búdicos em Jesus com muito mais facilidade do que um cristão conseguiria enxergar os elementos crísticos ou cristãos em Buda, não é? Então o budista viveu todas essas máximas dos benefícios prescritos no próprio Evangelho, e ele não vai para o céu porque não teve a identidade certa. É isso? Deus é um rótulo? Então isso começou a não entrar na minha cabeça quando eu saí do convento aos 16 anos de idade, na região de São José do Rio Pardo. Eu estudei em ambiente católico, eu fui coroinha na Catedral da Sé, meu filho, na época de Dom Paulo Evaristo Ares, lotando missas com 5.000 pessoas. Eu estudei no Colégio de São Bento, aqui de São Paulo, conversávamos sobre você no São Luís. Fui coroinha no Mosteiro da Luz, construído pelo primeiro santo genuinamente brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, famoso Frei Galvão, numa época em que ninguém havia ouvido falar do que era Frei Galvão. A missa era minha mãe, as monjas da clausura, que são concepcionistas, né, da ordem concepcionista, e na época o meu diretor espiritual, que era um monge do Mosteiro de São Bento aqui de São Paulo, aqueles que faziam a capelania para elas, Dom Martinho Johnson, que era inclusive o bibliotecário e arquivista do Mosteiro de São Bento, um monge inglês que foi um segundo pai para mim. E essa era a minha realidade. Eu trabalhei nas principais editoras católicas, Paulos, Paulinas, Ave Maria. Fui promotor teológico dessas editoras. Eu comecei a fazer taekwondo em Itu, recém saído de convento, dessa realidade de igreja. Foi antes de trabalhar nas editoras. Quando eu fui para as editoras, já comecei a ter uma visão muito mais ampla do processo, e até científica sobre o ponto de vista da teologia, né? Mas eu falava, cara, o taekwondo era um estilo super ortodoxo de taekwondo,
chamado STF, Songan Taekwondo Federation. Songan é uma expressão coreana antiga, do templo ao pinheiro, enfim. Uma técnica bem tradicional de arte marcial, não era o taekwondo olímpico. E eu via tantos elementos jesuânicos, né, que corroboravam com a evolução da alma do praticante. Eu falei, cara, que coisa incrível. Mas isso não é cristão. E é igualmente libertador. E aí eu perdi 40 quilos nessa época. E aí começou todo um processo que mais tarde foi culminar no meu contato com o povo cigano, com o povo Calon, onde já como um diácono ordenado, eu via que o cigano católico praticante, ele tinha assistência do padre, porque existe um organismo dentro da Igreja Católica que é a pastoral do nômade, do parquista, né? Então é um padre, inclusive cigano, né, que cuida. Mas o cigano, ele é esotérico por excelência, porque justamente a sua identidade é a pluralidade de todas as identidades. Provavelmente a maior probabilidade antropológica que o cigano teria surgido na Índia, no norte da Índia, na região da Caxemira, no noroeste da Índia, e seguido para o resto do mundo, né? A começar pelo leste europeu e chegar depois até a Península Ibérica. E a gente vai pegar dialetos, o próprio dialeto Calon se aproxima muito de dialetos derivados do sânscrito da Índia, né? Então o cara absorveu tudo quanto é tipo de identidade. O cigano, ele pode ser muçulmano, já que o cigano não é uma religião, é um povo. Mas dia 24 e 25 de maio, dia de Santa Sara Kali, né? La Mama, a mãe cigana, ele vai andar na brasa. Ele vai bater cabeça para Santa Sara. Ele vai rezar e louvar Santa Sara, lá em Tré-Marie-de-Leberc, né? O santuário no sul da França, onde há o sepulcro, inclusive, de Santa Sara Kali, né? Kali, que do sânscrito, por isso que tem a deusa Kali, como retratada aqui, significa a morena, Sara Kali. Então, e aí? E esses ciganos que não são católicos praticantes e que são essencialmente plurais, eu comecei a ver que eles não recebiam assistência, pelo menos não uma assistência devida. Então comecei a compartilhar da sacramentologia, do evangelho, mas ao invés de eu ensinar alguma coisa para eles, eu que comecei a aprender.